Amém? Isaías 42, verso 8 e 9. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Amém. Queridos, o Senhor diz na sua palavra coisas marcantes que nós precisamos aprender como grandes lições. E uma questão é essa, que Deus diz assim: a minha glória eu não dou a outro. Não tem jeito, não dou da minha glória a outro. Jesus chega ao ponto de dizer no Novo Testamento que quando fizerdes todas as coisas que vos tenho mandado, considerai-vos ainda servos inúteis. A glória é de Deus, o louvor é de Deus, a exaltação é de Deus, bendizer-se é o nome de Deus, honrar é o nome de Deus, e a glória de Deus Ele não dá a outro. Ele abençoa os filhos dos homens, Ele cura, Ele ressuscita os mortos, Ele exalta pessoas, mas a glória dele Ele não dá a outro. Ou seja, Ele não permite que o ser humano roube a cena que pertence a Ele. O lugar de Deus é um, o lugar do homem é outro, não tem jeito. O lugar do anjo é outro, o lugar do arcanjo é outro, o lugar do querubim é outro, o lugar do serafim é outro. E quando alguém tentou usurpar um lugar que não lhe pertencia, o que aconteceu? Foi expulso do céu, que foi o diabo, que era o ser semelhante ao Altíssimo. Sem chance, não tem mais lugar para você aqui. Semelhante ao Altíssimo? Não, semelhante ao Altíssimo é um lugar ocupado por outra divindade que se chama Jesus Cristo. Amém? Ele está sentado à direita do Pai. A divindade é trina: Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem lugar para mais ninguém nisso aí. A glória está aí. E Deus, quando a Bíblia traz essa palavra Deus, é uma palavra plural, né? Desde o original ela é plural. Então Deus, na verdade, deveria ser uma palavra traduzida para ficar mais exata, não como Deus, mas como divindade. Porque aí nós não precisaríamos mudar, dizer Deus é trino. Não, Deus, é o Pai. Tem o Filho e tem o Espírito Santo, que também possui atributos divinos. Então, se a palavra Deus fosse substituída por divindade, nós não teríamos problema. Bastaria dizer, a divindade é trina. O que é a divindade? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Isso nós temos estudado aqui no seminário. Mas a glória de Deus, Ele não dá outro. Então, tudo que você fizer tem que ser pensando em glorificar o nome de Deus e não pensando na tua própria exaltação. Jesus mostrou aquela parábola lá de dois homens que um subia ao templo, batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano. Eu dou o meu dízimo de tudo quanto ganho, 3 vezes ao dia faço as minhas orações, e eu faço, eu aconteço. E batia no peito e se exaltava. E o outro dizia, Jesus disse: olha, o outro nem ousou levantar os seus olhos, mas disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus diz: em verdade eu vos digo que este é que saiu justificado, e não aquele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? O soberbo. Que é um soberbo? É aquele que quer posição, ou pensa que tem posição.
é aquele que quer destaque, é aquele que quer nobreza, é aquele que quer exaltação, é aquele que quer glória. E Deus, a glória que Ele tem, Ele não dá a outro, não dá aos homens. O Senhor é que tem que ser exaltado dia a dia. Quando Jesus diz, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus e sua justiça, quem busca isso, meu irmão, não pensa na sua própria exaltação. Quem busca reino de Deus e sua justiça, não pensa nem sequer no seu próprio bem-estar. Vamos para os exemplos da Bíblia. Paulo pensava no seu próprio bem-estar? Não, de modo algum. Pedro pensava, Tiago, João, Estevão e aqueles homens todos a ponto de serem martirizados, eles pensavam no seu próprio bem-estar. Paulo sofrendo naufrágio em tudo que era lugar, encarando aquelas caravelas lá, viajando de terra em terra para pregar o evangelho. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Um homem desse está pensando no seu próprio bem-estar? Não. Ele está buscando glorificar o nome de Deus. E aqueles apóstolos que são grande exemplo, fundamento, Apocalipse os revela como coluna, né? Como os anciãos que têm uma coroa especial, que lançam diante dos pés do Senhor. E dizem o quê? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e louvor. Até lá, depois de uma posição tremenda, Apocalipse ainda mostra aqueles homens glorificando a Deus, não querendo e não aceitando glória para si, retiram as suas coroas e lançam nos pés de Jesus. Meu irmão, por isso estão aonde estão. Você quer chegar aonde? Qual o seu plano? Qual o seu projeto? Como estão as suas orações? Qual as suas petições? O que você tem incluído na sua petição? Qual o seu ideal? O que você quer receber de Deus nesta terra? Mas você quer receber de Deus nesta terra alguma coisa para a sua exaltação ou verdadeiramente para Deus ser glorificado? Este é um grande segredo. Este é um grande mistério. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos próprios deleites. Então a questão, meu irmão, é você ter a sabedoria de pedir as coisas conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca te diz para pedir algo para a sua própria exaltação, não. Mas mostra que você pedindo coisas que glorificam a Deus, as demais coisas dessa terra, elas vêm como um segundo plano, elas são acrescentadas. Sempre que você for fazer alguma coisa, desprender alguma atitude, qualquer coisa que você vier a fazer, meu irmão, procura enxergar nisto se você está centralizando Cristo na tua atitude. Procura ver se você está centralizando Cristo, se Ele está sendo o tema central da tua atitude. Que aí Deus vai te exaltar. Por quê? Porque você centralizou Cristo na tua vida. Então, você sendo exaltado, Cristo é glorificado. Centralize Cristo. Senhor, eu tenho essa atitude para tomar. Mas qual o fundamento? Qual o objetivo? Qual o propósito da sua atitude? É visando que realmente o reino de Deus seja exaltado ou você está pensando nos seus próprios interesses? Não é isso que tem matado um monte de gente dentro da igreja? Pessoas com chamados ministeriais, pessoas que seriam grandes instrumentos nas mãos de Deus, se ouvissem, se dessem ouvidos à voz do Espírito, saíssem para o campo, para onde Deus os tenha enviado, mas não, eles preferem ficar trancafiados dentro de uma denominação onde Deus já não os quer mais, mas ali eles têm exaltação. Então o que acontece? Estão querendo glória, Deus não dá glória, eles perdem ao invés de ganhar.
Jesus exaltou o Pai quando ele disse o quê? As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. O Pai que está dizendo que Jesus, sendo, em forma de Deus, não usurpou por querer ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. O espírito do anticristo, meu irmão, ele busca centralizar tudo em si mesmo. Então o que nós temos que tomar cuidado? A Bíblia não diz aquele que está de pé, cuide para que não caia. Meu irmão, e nós já temos aqui pregado sobre a questão de que a vida espiritual é cheia de laços, é um grande abismo. Então, o espírito do anticristo, ele está tentando induzir o mundo. A Bíblia diz que o diabo está como um quê? Leão, rugindo e buscando a quem? Quem possa tragar. Está querendo tragar quem está no mundo? Não, Pedro descreve a atuação do diabo como um leão, mas esta atuação é visando alcançar quem? Aquele que está nos caminhos do Senhor. Então, você tem que detectar se o que sobe ao teu coração vem de Deus ou não. Se o que sobe ao teu coração é uma ideia que você está pensando em que Deus realmente seja glorificado, como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Isto é exaltação. Você pode levar aquele plano adiante, Deus vai abençoar. Mas se você está com um projeto, está com uma ideia em que você está vendo somente o teu bem-estar físico natural, está vendo só a centralização de você mesmo, a exaltação de você mesmo, o teu poderio, a tua prepotência, a tua soberbia, meu irmão, isso é o espírito do anticristo. Isso é uma influência maligna. Às vezes as pessoas chegam todas exaltadas, poxa, Deus me abriu uma porta, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Quando a pessoa começa a contar a história, a gente vê que Deus não abriu nada, Deus não está naquele negócio. E a pessoa começa a contar muito dinheiro e acha, não, olha a bênção de Deus. Não, meu, não. A bênção de Deus não está vinculada a dinheiro. O fruto do Espírito não fala em dólar, não fala em libra esterlina. O fruto do Espírito não fala em milhões. O fruto do Espírito fala em paz. O fruto do Espírito fala em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão. E diz que contra essas coisas não há lei. É isto. Agora, as obras da carne, as obras naturais daqueles que não estão debaixo do Espírito Santo, mas estão sendo movidos pelo espírito do mal, essas obras são diferentes. É heresia, facção, iras, pelejas, contendas, glutonarias, bebedices, idolatrias. Aí Paulo diz, e os que cometem tais práticas não herdarão o reino de Deus. O que está movendo sobre as nossas vidas hoje? Qual o sentimento que está dentro de nós hoje? Qual o plano que eu quero concluir? Qual o projeto que eu quero desenvolver? Eu estou centralizando que Cristo está no centro do meu projeto ou não? Se Cristo não estiver no centro do meu projeto, existe uma grande probabilidade em que o anticristo tome o centro dele. E aí, aquele que está de pé vai cair. O que você está pensando em fazer amanhã? Cristo está nisso? O que você está pensando em fazer daqui a um mês? Qual o seu projeto para daqui a um ano? Final do ano está chegando. Quando tem final do ano, meu irmão, muitas pessoas fazem grandes projetos. Esse final de ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E depois eu vou fazer isso, aquilo também, aquilo outro. E a gente não vê Cristo centralizado. Então, a glória de Deus não se manifesta. Por quê? Porque as pessoas estão buscando exaltação para que elas mesmas sejam glorificadas, elas mesmas sejam destacadas. Colossenses vai dizer, Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
porque já estáis mortos com Cristo e a vossa vida está escondida em Deus. E ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Está prestando atenção na mensagem dessa noite? Você está ligado com o que Deus está falando? Você está ligado com a grande responsabilidade? Você está entendendo que se nas tuas decisões Cristo não estiver sendo centralizado, a tua vida de igreja, esta vida de igreja te conduzirá ao inferno? Você está entendendo que se Cristo não for centralizado, a tua vida de igreja será uma desgraça, será uma derrota, todos os teus planos serão frustrados, serão nada, e o ímpio vai prosperar, e tu como crente será pisado, meu irmão. Centralize Cristo, não viva um Cristo pela metade. Não, Jesus, opera aqui que aqui eu não tenho condições, aqui deixa comigo, eu sou tal. Não, meu irmão, nada disso. Eu sou inteligente, eu tenho condições de pensar e tomar decisão, nada disso. Se fosse assim, todo ser humano é inteligente, todo ser humano tem condições de pensar, meu irmão. Mas Mateus 6,6 existe e ele é maior do que qualquer pensamento e raciocínio. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Por que o rei Saul foi reprovado? Quando Samuel chega, diz para ele, que fizeste? Obraste neciamente oferecendo sacrifício perante o Senhor. Ele não era da linhagem sacerdotal, então não podia. Como nós temos aprendido em história da igreja, né? Davi ofereceu sacrifício e não foi reprovado. Mas Saul ofereceu sacrifício e foi reprovado. E a história da igreja nos ensinou, Davi ofereceu e foi aprovado, porque Davi era da linhagem sacerdotal, podia oferecer sacrifício. Saul não. Então Samuel o repreende. Por que Saul atuou daquela maneira doida? Porque o povo, Samuel demorou, o povo começou a se afastar dele. Ele, quando se viu sozinho, pensando nele mesmo, vendo o povo se afastar, descentralizou Deus e ofereceu holocausto, achando que o povo ia se juntar a ele novamente. Ou seja, ele estava procurando ver o lado dele natural, como um exército que estaria junto dele. Samuel chega e reprova. Gideão foi um grande homem. Qual a falha de Gideão? Ninguém sabe qual foi a falha de Gideão? Ninguém sabe qual foi o delito de Gideão? Ninguém sabe qual foi o pecado de Gideão? A transgressão de Gideão? O erro de Gideão? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque não teve erro, meu irmão. Porque depois de derrotar os midianitas, o povo chegou para ele e disse assim, Gideão, reina sobre nós. Ele disse, eu não, reine o Senhor sobre vós, eu não reinarei. Não teve falha. Não se acha falha de um homem desse, que quer glorificar a Deus e rejeita o reinado de Israel, meu irmão. Rejeita o pedido dos homens, reine sobre nós. Você nos livrou do midianita, você nos conduziu à vitória, você nos conduziu em triunfo com 300 homens. Não, eu não reinarei sobre vós, reine o Senhor sobre vós. Isso é que é a glória de Deus, meu irmão. Quando o homem não quer ser glorificado. Aí que o poder de Deus se manifesta, quando o homem não quer ser exaltado. Aí que a glória de Deus vem mesmo, quando o homem não está pensando em colocar o seu ninho no alto. Está apenas preocupado em abrigar-se no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Como estão os seus planos? Como estão os seus projetos? Você às vezes vai dormir, meu irmão, isso é normal na sociedade corrida de hoje. Todo mundo vai dormir pensando no que vai fazer amanhã. Hoje em dia todo mundo é assim, não tem jeito não. É a sociedade corrida, é o estresse, infelizmente é o que vivemos. Mas meu irmão, quando você hoje for dormir, faz o seguinte, veja os seus planos para amanhã e procure Cristo no meio dele. Se Cristo não estiver no meio dele, rasga tudo, joga tudo no lixo. E diz, Senhor, eu estou cancelando tudo que eu não estou te achando neles. Eu projetei amanhã e não sei aonde, mas não estou te vendo nessa história. Eu projetei fazer aquilo, também não estou te vendo. Eu projetei, tu não estás no projeto, então não quero esse projeto. Senhor, me dá o teu projeto. Você vai ver a glória de Deus. O projeto de Deus, ele sempre traz Cristo Jesus no meio de tudo.
Isto é glorioso. Sabe como que se faz? Sabe como que se entroniza Cristo? E a glória de Deus é tremenda. Quando você tem assim, você tem uma necessidade de emprego. Quem não precisa trabalhar, né? Quem não precisa trabalhar? Você tem a necessidade de emprego, mas você entra no teu quarto, fecha a porta e diz assim: Senhor, eu só quero um emprego que seja trazido por ti. Ah, meu irmão, Deus olha assim, Deus chora. Eu imagino Deus, um coração sincero falando isso, Deus chora, meu irmão. Deus chora de alegria. Senhor, eu só quero um emprego. Deus está olhando se a pessoa está angustiada, está atribulada, está em necessidade, está precisando, mas tem coragem de chegar e fazer uma petição dessa. Ao contrário que outros não. O primeiro que aparecesse, dinheiro é de Deus, estou entrando, estou precisando. Não, Senhor, só me deixa entrar. A porta está abrindo e a pessoa está dizendo assim: Senhor, se não for de ti, não abre. Fecha ela, não me deixa chegar até lá. Isso, meu irmão, aqui é centralizar Cristo Jesus. É entronizar Deus. Nas menores coisas, nós podemos ver as maiores glórias. Tem pessoas que estão imaginando servir a Deus de muitas maneiras. Quando irem para trás de um púlpito, quando receber cargos em igrejas, quando um monte de coisa, quando isso não é a realidade, meu irmão. No teu dia a dia, se você aprender a centralizar Cristo, você verá a glória de Deus. Amém, meu irmão? Então você está projetando o que para amanhã? Projete que Cristo seja glorificado na tua vida. Glória a Deus! Meu irmão, o teu projeto de amanhã, ele só tem que existir se Cristo verdadeiramente quiser que ele exista. É assim que você tem que fazer. Senhor, eu tenho esse projeto, mas que eu acorde até esqueça dele. Que eu nem lembre desse projeto que eu estou procurando desempenhar amanhã, se tu não estiveres nele. Meu irmão, isso é experiência pessoal. Às vezes a gente dorme pensando com uma coisa martelando: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer. Mas na hora que a gente vai deitar e diz assim: Senhor, se não for de ti, eu não quero fazer. No dia seguinte você acorda, faz um monte de coisa e esqueceu daquilo que você achou que ia fazer. Deus é tremendo, meu irmão. Deus é tremendo. Isto é ser crente. Isto é andar com Deus. Poxa, vem umas propostas aí. Poxa, que legal. Não, peraí. Vou falar com meu Deus. Senhor, isso vem de ti? Meu irmão, Deus transforma a maldição em bênção quando Ele está no centro do nosso coração e das nossas decisões. Você pode estar, meu irmão, nos trabalhos mais humildes e menos valorizados dessa sociedade. Mas se Jesus é o centro da tua vida e das tuas ações, meu irmão, com esse trabalho, você vai comer o pão com fartura e alegria e paz, e vai ver os filhos à roda da tua mesa, e vai ter alegria que muitos que têm muito dinheiro sobrando no banco não vão chegar nem perto. Dia a dia nós vemos pessoas riquíssimas dizendo: eu trocaria essa riqueza toda por um pouco de paz, mas eles não podem alcançar essa paz enquanto não renunciarem às riquezas. Porque nas riquezas, nos planos e nos projetos deles, Deus não está. A glória de Deus, Ele não dá a outro. E para que nós sejamos abençoados por esse Deus, os planos, os projetos têm que exaltar Deus, porque é para isso que nós estamos nesta terra. Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Se eu sou testemunha, se você é testemunha de Jesus, Ele é quem tem que aparecer nos meus passos,
nas ações das minhas mãos, nos meus planos, nos meus projetos, nas minhas palavras. Você tem que ser exatamente daquele tipo de crente que todo mundo reclama de você. Ah, não gosto de conversar com fulano não, porque tudo dele é Jesus. Aí tá certo. Não gosto de muito papo com ciclano não, porque tudo dele é Deus. É isso aí, centrando, tudo é Deus mesmo. Ao invés de dar bom dia, você já sai dando a paz do Senhor. Ao invés de dar boa noite, você diz Deus te abençoe. Mas esse cara só fala em Deus? É assim mesmo, é assim mesmo. Ponha Deus como centro de tudo na sua vida e certamente você verá a glória de Deus. Amém?